Olá, muito bom dia seguidores, ou bom dia inscritos, bom dia amigos e amigas que se encontram comigo. Hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Estamos na 28ª semana do tempo comum. E a liturgia diária de hoje é a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, do capítulo 28, versículo 1 a 17. Diz o seguinte: Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Arsur, profeta de Gaboam, Gaboam, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos eu farei reduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor realize ele as palavras que profetizastes, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor, de todos os deportados da Babilônia, para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos teus ouvidos de todo o povo. O profeta, os profetas que existiam antigamente, antes de mim, e antes de profetizarem sobre guerras, aflições e pestes, para muitos povos e reinos e poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, este somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou quando a sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E disse Ananias na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia reinado, o jugo do pescoço do profeta Jeremias. Dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai, dizer Ananias, isto diz o Senhor, quebraste o jugo de madeira, mas em seu lugar farás um bezerro, um, em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Rei de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eles serão, de fato, submersos. Além disso, dele também os animais do campo. E disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras? E isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregastes infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura. Esta leitura finalizada foi a primeira leitura do profeta Jeremias, no capítulo 28, do versículo 1 a 17.
E agora vamos ao Salmo responsório nesta semana. O Salmo responsório 118. E a frase vai se repetir. A frase iniciante e o tema vai dizer: Ensinei-me a fazer a vossa vontade. Ensinei-me a fazer a vossa vontade. Afasta do caminho da mentira e dá-me a vossa lei como um presente. Não retires a vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos, que se voltem para mim os que se temem o Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, não serei de modo algum envergonhado. Estreitai-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Espreitai-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De fato, julgamentos não me afasto, porque vos me ensinaste as vossas leis. E a leitura do Evangelho de hoje, da 28ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 36. E a palavra vai dizer, e a palavra aleluia vai dizer 3 vezes, aleluia, aleluia, aleluia. E o tema iniciante é: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Deus, glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria-se às multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo, Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. E os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e ao menos pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram todos curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora vamos à explicação da liturgia diária sobre o Evangelho de hoje, nesta semana, né, que nós estamos é, iniciando, iniciando esta semana, primeira semana do mês de agosto, né? E a liturgia diária, vamos ver a explicação do Evangelho de hoje, o que vai dizer o Evangelho de hoje. Olha, o tema da liturgia diária de hoje
Os olhos fixos em Jesus diante da tempestade. Diz o seguinte a liturgia diária de hoje: os olhos fixos no segredo para os olhos fixos no segredo para enfrentar as tempestades. Então, o início do texto, né, vai falar sobre tempestade, mas essas são as tempestades da vida que todos nós enfrentamos hoje. Não é mais aquela tempestade em alto mar como os discípulos, mas muito mais. Hoje são as tempestades em nossas vidas, são os problemas frustrantes, são o dia a dia, são nossos problemas pessoais, né? E vai dizer o seguinte, a liturgia vai dizer o seguinte: amados irmãos e irmãs, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus. Vamos contemplar Jesus que caminha sobre as águas, manifesta o seu poder diante dos discípulos, com medo, desanimado. O Senhor mostra para eles que ele é verdadeiramente o Senhor da criação e da vida. O cenário que nós vamos ver em todo o Evangelho é o da tempestade que provoca medo, insegurança, mas também a fé é a partir do encontro profundo com Cristo. Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Em Mateus capítulo 14, versículo 22 e 36, no livro de São Mateus. Estas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, são profundamente consoladoras. Você que está passando por uma grande tempestade, por ventos contrários na sua vida, seja qual for a realidade que você esteja vivendo, Jesus está dizendo para você agora: não tenhas medo. Coragem, sou eu. Olhos fixos no Mestre, nosso sustento. Os discípulos estavam no meio do mar, enfrentando ventos contrários. A barca já era sacudida pelas ondas. A noite parecia interminável. Quantas vezes nós temos quantas vezes nós também passamos por essas tempestades interiores, dificuldades familiares, enfermidades, angústias, pecados, crises espirituais e medo do futuro. A presença consoladora de Cristo nas noites seguras. A presença consoladora de Cristo nas noites escuras. Jesus vem exatamente nesses momentos onde nós nos sentimos vulneráveis para mais difíceis. E Jesus vem para nos mostrar que ele não abandona os seus. Cristo entra na nossa vida, nas nossas noites escuras, para nos ensinar que a fé é maior que o medo. Pedro faz um pedido ousado a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Pedro caminha com os olhos fixos em Jesus, e ele não afunda, mas começa a afundar quando começa a duvidar. A fé vence o medo e devolve a confiança. Este é o grande perigo que eu e você podemos viver. Encontrarmos-nos com Jesus, mas quando virmos as tempestades se aproximar de nossas vidas, temos medo de afundarmos. Nós devemos ter nossos olhos fixos em Jesus, e não nos nossos problemas, para não perdermos a nossa paz e confiança. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você nesta segunda-feira, nessa liturgia diária. E vamos hoje a mais uma explicação, um comentário, né, de outro grande homem sobre o livro de Jeremias, sobre o Evangelho, sobre, né, tudo, sobre a leitura dos Salmos também. E vamos aqui ver o comentário, o tema que esse homem, Orígenes, que viveu no ano 185 a 253, a época que esse homem viveu e pregou aqui na Terra, né? Ele era presbítero e teólogo, né, da época, né? E vamos ver o que ele explicou sobre a primeira leitura e sobre o Evangelho e sobre os Salmos de hoje, né? Sobre a liturgia de hoje, vamos ver o que ele explicou aqui, né? Vamos ver o que o presbítero Orígenes
Orígenes explicou sobre o evangelho de hoje. Ele vai explicar o seguinte: Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. A multidão não podia ir até a outra margem. Não era hebreus no sentido espiritual da palavra, que se traduz como povo de outra margem. Esta obra estava reservada aos discípulos de Jesus partirem para outra margem, ultrapassarem o visível e o corpóreo, as realidades temporárias, e serem os primeiros a alcançar o invisível e o eterno. E, no entanto, os discípulos não conseguiram chegar antes de Jesus à outra margem. Talvez ele dissesse: ensina-lhes através da experiência, que sem ele não conseguiriam lá chegar. E que barco era esse no qual Jesus obrigou os discípulos a entrar? Não seria a luta contra as tentações e as circunstâncias difíceis? Depois subiu a montanha a sós para orar. Por quem orava? Provavelmente pelas multidões, para que, ao ser enviada, depois de terem comido o pão bendito, não fizessem nada de contrário a esse envio de Jesus, também pelos discípulos, para que nada de mal lhes acontecesse no mar, com as vagas e o vento contrário. Apetece-me dizer que foi graças a essa oração de Jesus a seu Pai que os discípulos não sofreram nenhum mal, apesar de o mar e as vagas e os ventos se encarniçarem contra eles. E nós, se um dia depararmos com tentações inevitáveis, lembramos que foi Jesus que nos mandou embarcar. Não é possível chegar a outra margem sem suportar a prova das vagas e do vento contrário. Depois, quando nos virmos rodeados por inúmeras penosas dificuldades, cansados de navegar no meio delas, com a pobreza dos nossos meios, pensemos que a vossa barca está no meio do mar e que essas vagas tentam fazer naufragar nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Tenhamos então a certeza de que a noite vai adiantada e o dia está próximo. Romanos 13, versículo 12, de que o Filho de Deus virá amansar o mar, caminhando sobre as águas. Orígenes viveu entre os anos 185 e 253, presbítero e teólogo. Comentário sobre o Evangelho de Mateus no livro 11, capítulos 5 e 6. Gente, vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês a compreensão de todos. E aí eu vou encerrando hoje a explicação da liturgia diária para esta segunda-feira, né, dia 3 de agosto de 2026. Que as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso recaia sobre todos, sobre todas, em todos os sentidos. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Até o nosso próximo encontro neste mesmo canal.